O tema de hoje é: crer na Terra esférica vai contra a Bíblia? Alguns crentes têm afirmado que crer na Terra esférica vai contra as Escrituras. Mas antes de entrar neste assunto, devo fazer antes uma pequena introdução. Vou deixar na descrição deste estudo, deste vídeo, os seguintes assuntos. O cristianismo precisa colocar os pingos nos is. A teologia segundo o caráter e a justiça de Deus. A Terra é redonda ou plana? Então, para maiores informações, assistam esses estudos. Os ensinos divinos não ficam restritos a um povo ou uma religião. Eles estão disponíveis a quem quer aprender e meditar sobre eles. Deus é onipresente e não fica preso a uma religião para se manifestar. Todos aqueles que buscam ao Criador de todas as coisas o encontram, se o buscarem do fundo do coração. Relembrando, temos o caráter de Deus, do qual nunca podemos esquecer, pois Ele é o nosso parâmetro para saber se estamos analisando corretamente os textos, não só da Bíblia, mas de qualquer outro livro dito religioso ou não. Deus é perfeição absoluta em todos os seus atributos. Ele é bondade, Ele é sabedoria, Ele é justiça, Ele é amor, Ele é todo-poderoso. E Ele não faz acepção de pessoas. Só relembrando que Deus, Ele é perfeito em bondade. Não existe ninguém com bondade superior a dele. Deus é perfeito em sabedoria. Ninguém é mais sábio do que o Eterno. Deus é perfeito em justiça, em amor e em poder. E Ele não faz acepção de pessoas. Sabemos que a salvação de quem está verdadeiramente salvo, este jamais a perde. Porque Deus olha o coração. Esse são condizentes com as nossas obras exteriores e com o nosso conhecimento. O conhecimento é muito útil para que possamos compreender toda a extensão dentro da criação e quais são os propósitos e serviços a serem realizados na eternidade futura, em louvor e para servir da melhor maneira possível ao Eterno. Sabemos, no caso do tópico deste estudo, que no cristianismo e no judaísmo, nem todos creem na Terra plana, e sim como a ciência pregoa. Evidentemente que parte deste estudo não é direcionado a estes cristãos e judeus especificamente, mas em alguns outros pontos sim. O velho problema de sempre está na interpretação dos versos bíblicos, pois muitas das vezes é feita de forma estritamente literal. São, como eu digo, parafraseando Jesus, Yeshua, quando ele disse a Tomé que mais bem-aventurados seriam aqueles que crescem sem terem o visto do que aqueles que o viram. Então, existem no meio cristão e no meio judaico os crentes Tomé, pois só creem no que está escrito literalmente na Escritura e não aceitam outros livros ou formas de pensar. Precisamos conciliar a ciência com a religião, pois ambas, as leis físicas e espirituais, foram criadas pelo Eterno e elas não podem se contradizer, porque elas partem de uma mesma fonte. As leis físicas têm por prioridade na ciência, enquanto as leis espirituais pertencem às religiões. Porém, nada impede que possamos unir as duas de forma coerente e racional, dentro do caráter de Deus. Tolo é quem despreza uma em detrimento da outra. O cientista precisa ser humilde e considerar a existência de um ser superior que criou todas as coisas. E o religioso, da mesma maneira, ser humilde em aprender com a ciência, naquilo que ela acerta,
e comprova através das leis descobertas e explicadas pelo homem. No caso da Terra plana, no meio dos que acreditam, eles costumam citar seus líderes cientistas, pois isso não é vantagem alguma, nem para eles, nem para os que pensam em contrário. Vejamos, pois, existem cientistas ateus? Existem. Existem cientistas cristãos? Existem. Existem cientistas de todas as religiões? Existem. Cada cientista procura explicar o que vê de acordo com a ciência, acrescido com as suas teorias pré-concebidas religiosas. Então a gente percebe nas traduções a mesma coisa. Os textos são traduzidos segundo a crença de cada tradutor, ou de acordo com o segmento religioso no qual ele está inserido. Enquanto os homens forem orgulhosos e estultos, jamais entrarão em acordo. Somente se pode debater, aprofundar os conhecimentos com pessoas que tenham a mente aberta, de ambos os lados, que considerem as leis físicas e as espirituais de forma igualitária, pois aí sim podemos aprofundar ou corrigir os erros existentes de ambos os lados. Vejamos alguns pontos. Primeiro, a Terra plana coloca a Terra como centro e único lugar habitado na criação de Deus. A ciência coloca a Terra apenas como mais um dos inúmeros planetas do universo. Porém, ainda nem todos creem em vidas em outros planetas. Apesar de ambas teorias serem imperfeitas, qual delas exalta mais o Criador e a sua obra? Evidentemente que a segunda, pois a obra é muito maior. Porém, mesmo assim, está sujeita a correções, pois o Eterno não faria nada sem propósito ou inútil dentro da sua obra. Segundo algumas religiões que creem apenas na Terra como mundo habitado, restringe a criação de Deus a pouco mais de 7 bilhões de almas, de filhos. Esta é uma crença orgulhosa, onde Deus fez apenas um mundo para eles. E o Eterno não faz outras obras e nem outros filhos, o que faz do Eterno um ser preguiçoso e vagabundo, pois ele só trabalhou num curto espaço de tempo. Mas levando em conta a existência de inúmeros mundos habitados neste universo que conhecemos parcialmente, quantas almas e filhos haveriam? Certamente um número infinito e incontável de almas e filhos do Eterno. Você pode usar a ciência, a filosofia, a religião, a exegese, a hermenêutica, seja qual instrumento for, e estará correto quando a sua interpretação estiver dentro do caráter de Deus. Mas se a sua interpretação estiver indo na contramão do caráter de Deus, nenhuma dessas ferramentas, mesmo que sejam utilizadas todas elas juntas, você estará cometendo graves erros de entendimento. Evidentemente, como eu disse anteriormente, a ciência tem pontos a serem corrigidos, como igualmente também a religião. A ciência precisa considerar a existência do mundo espiritual, a existência de um ser superior ao homem e que criou todas as coisas. E que mesmo o Big Bang não coloca Deus fora da história, pois alguém colocou a matéria no universo e apertou o gatilho da explosão, ou melhor, da expansão da matéria e posteriormente a criação das galáxias. A própria teoria da evolução, que tem lá sua parte de verdade, mas precisa ser ajustada, pois até hoje não foi encontrado o elo perdido entre o macaco e o homem moderno, o que denota que haja uma explicação mais coerente para o assunto do que o homem ter vindo simplesmente do macaco. Então essa explicação mais coerente não irá contra a ciência e também não irá contra a religião. Compete ao homem descobri-la.
Hoje, existem no meio espiritualista uma explicação racional, mas que ainda não é a definitiva, mas que explicaria por que não existe o elo perdido, ou seja, aquele ancestral intermediário entre o macaco e o homem. Mas não é assunto deste estudo. Podemos ter diversas teorias entre os homens, mas qual delas é a melhor? É a que responde a mais perguntas dentro do caráter de Deus. E também as respostas não pode ter uma resposta qualquer. Tem que ter uma certa lógica, pois Deus não faz as coisas de maneira irracional. Mas veja como nós devemos meditar bastante a respeito de todos os assuntos. Nem sempre o que tem mais argumentos contém a melhor teoria. Às vezes com poucos argumentos, mas todos eles feitos de modo racional, explicam melhor os assuntos dentro do caráter do Eterno. As demais teorias, as que forem honestas e sem segundas intenções, não estão totalmente erradas, e muitas pessoas no meio religioso a chamam erroneamente de heresia. Na verdade, possuem pontos corretos, algumas mais, outras menos, assim como mais ou menos pontos equivocados ou incompletos em cada uma delas. Então, nem todos os que pregam conceitos equivocados ou incompletos o fazem por maldade ou por interesse. Muitos deles é porque faltam a eles maturidade espiritual ou mesmo aptidões, dons espirituais que eles não possuem ou ainda as desconhecem. Vou citar um, por exemplo. Há algumas pessoas que conseguem ver espíritos, anjos, e a grande maioria não. Por isso existem pessoas que não creem na existência dos espíritos, principalmente no caso dos ateus. Os olhos espirituais são como um sexto sentido para o homem. Ou seja, sem eles, é comparativamente falando a um deficiente visual, que nasceu sem esta capacidade de enxergar com os seus olhos de carne e sangue. Então, mesmo que você tente explicar as cores, por exemplo, a um cego de nascença, ele não conseguirá entender. Assim também não adianta explicar a um deficiente auditivo as notas musicais. É necessário antes curá-lo da deficiência, pois sem isto serão incapazes de compreender e principalmente de aceitar. Voltando aos olhos espirituais, alguns dos que enxergam os espíritos, ou seja, os anjos, pensam ser uma miragem a tal visão. Vão dizer que talvez é causada por alguma droga que ingeriram, ou talvez um distúrbio mental, ou qualquer outra causa que tentarão explicar. Mas nunca irão admitir que viram verdadeiramente um ser espiritual. Os anjos, os espíritos, podem se tornar tangíveis a ponto de serem vistos pelos olhos carnais dos seres humanos, isto é, a todas as pessoas presentes de um determinado recinto. É o que vimos com Jesus, quando ele se materializou na frente dos discípulos, em uma casa com as portas trancadas. Ou mesmo a aparição de Moisés e Elias na transfiguração, diante dos discípulos no alto de um monte. No caso de uma aparição não ser totalmente tangível, o suficiente para que os olhos de carne e sangue possam enxergá-los, somente aqueles que tiverem os olhos espirituais desenvolvidos, ou seja, que tenham esses dons espirituais, poderão vê-los. Mas existe uma máxima que é a seguinte: para os que creem, nenhum argumento é necessário, porque já creem. Mas para quem não crê, nem todos os argumentos são necessários para fazê-los crer. Existem pessoas que creem, mesmo não tendo as aptidões espirituais necessárias para ver os espíritos, por exemplo, mas creem na existência e interação com os homens. Para as demais pessoas, será preciso que elas sejam
primeiro curadas da aptidão de enxergar. Mas essa condição não é sine qua non, pois será preciso também que suas almas estejam amadurecidas ou despertadas pelo Eterno, para crer na existência dos espíritos. Observe que na Escritura, tanto o ser humano quanto os animais possuem o seu próprio espírito. Leia Eclesiastes capítulo 3, verso 21, em hebraico, e você vai ver que os animais também possuem ruar, ou seja, espírito. E Salomão tinha dúvidas em saber se o ruar dos espíritos também desceria ao Sheol ou iam para regiões espirituais. Como no caso da visão espiritual, assim também é em relação a crerem na existência de outros mundos habitados no universo, da pré-existência dos nossos espíritos, das nossas almas, antes mesmo do nosso nascimento no ventre materno. E também da vida única do nosso espírito, mas com múltiplas experiências carnais em corpos de carne e sangue. Quanto ao nosso estágio atual de entendimento, é evidente que ainda temos pontos a corrigir, ou mesmo de aprofundar, enquanto não atingirmos a plenitude da estatura do varão perfeito, que é Yeshua. Mas por ora, fiquemos com aquela teoria que racionalmente puder responder a mais perguntas e que seja mais coerente com o caráter do Eterno. Cada um é livre para crer no que quiser, em qualquer teoria, ou mesmo naquilo que puder entender. Pois existem almas entre nós que ainda são limitadas espiritualmente e que compreendem apenas um Deus limitado e superficial, mais parecido com o ser humano, um Deus que ainda está sujeito às paixões carnais do ser humano. Pois este Deus sente ciúmes, sente raiva e age semelhantemente a um homem comum. Porém, sabemos que quanto maior for a nossa capacidade de compreender a obra e o caráter do Eterno, maior será a grandeza do nosso próprio Deus, fazendo-o dele um ser perfeito e completo em todos os seus atributos. Deus é muito maior do que uma religião, por melhor que ela seja. Deus é muito mais do que Deus de um povo. Deus é Deus de toda a sua criação, em todas as suas eternidades, seja passada, presente ou futura. Todas as religiões tentam entender o Criador. Evidentemente que há algumas que são melhores e mais profundas do que outras. Porém, em todas elas, podemos encontrar o Criador e sua verdade, desde que joguemos fora os conceitos humanos existentes em todas as religiões. Veja, por exemplo, esta passagem de Atos, onde Paulo fala aos atenienses. Atos capítulo 17, verso 22. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: aos Deus desconhecido, pois esse que adorais, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então vocês prestaram atenção no texto? O que Paulo disse aos atenienses? Os atenienses eram o quê? Pagãos. Não criam no Deus de Israel. Não eram hebreus. Não tinham a fé dos hebreus. Mas o que Paulo disse? O Deus de vocês é outro? Não. O Deus de vocês é o mesmo. Apenas vocês não o conhecem em profundidade. Então o Alá do islamismo é outro Deus? O Yahvé do hebreu é um outro Deus do cristão? Brahma dos hinduístas é um outro Deus?
Claro que não. É o mesmo Deus. Mas em cada religião eles tentam compreender da melhor maneira possível o Criador. Como eu disse, algumas revelam mais, outras revelam menos o caráter do Eterno. Mas todas elas falam da existência de um único Criador de todas as coisas. Observemos que a nossa Escritura, observa aí a passagem de Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós temos que entender que este livro, chamado Bíblia, foi escrito para nós que habitamos aonde? Aqui no planeta Terra. Se existir outro mundo habitado no universo, como vai estar escrito o livro religioso daquele povo? No princípio criou Deus os céus e tarará, nome deste planeta. Para os crentes Tomé das Escrituras, deixa uma lição de casa. Sabia que neste capítulo 1 de Gênesis contém a palavra parábola em hebraico? Você é capaz de encontrá-la? Não perca o próximo estudo deste canal, que será publicado assim que estiver terminado, onde eu vou falar deste assunto. Portanto, aos que insistem em querer que as Escrituras sejam um livro científico, acabam caindo do cavalo. O próprio judaísmo, em sua maioria, crê na interpretação simbólica dos primeiros capítulos de Gênesis, e não literal, como crê a maioria do cristianismo. Então você pode encontrar a palavra parábola em Gênesis capítulo 1. A Escritura tem por finalidade nos reconciliarmos com o Eterno e de revelar coisas espirituais, porque nós somos, em primeiro lugar, seres espirituais. Mas estamos revestidos temporariamente de um corpo de carne e sangue. E jamais a Escritura se prende em coisas físicas, temporárias e passageiras. Então essa é a prioridade da Bíblia. Percebemos também nas Escrituras que a revelação das coisas de Deus são progressivas em todos os seus assuntos. Por exemplo, a lei, ela é desenvolvida no decorrer da história da humanidade. A graça. E mesmo sobre o próprio caráter do Eterno, foram passados ensinos em formas de sombras, que apontavam para realidades espirituais. Nós temos inúmeros casos de sombras e realidades. Neste canal aqui foram apresentados alguns deles, e que é um padrão para toda a Escritura. E o que os crentes terraplanistas querem fazer é manter as sombras, que foram úteis e válidas para o tempo de meninice, ao invés de se alimentar de alimentos sólidos. Não é a mesma metodologia que fazemos com as nossas crianças, de carne e sangue? Não ensinamos por figuras, por parábolas? O grande problema é considerar as parábolas como verdade literal. Observe aí a figura que está sendo mostrada na tela. As eternidades passada e futura, Olã ad Olã, com base no Salmo 90, verso 2. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então em verde aí você vê a expressão Olã ad Olã. Então nessa linha reta está o ponto B, que é a passagem de Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós temos o T2, que vai do ponto B até o ponto C, que é a consumação do século, onde narram todas as coisas, do princípio da terra até a consumação. Mas nós temos aí mais dois tempos, o T1 e o T3. O T1 é uma eternidade que tende ao infinito para o passado. E temos T3, uma infinidade de anos
indefinida para o futuro. Por isso é que eu digo que nós não podemos imaginar que o nosso Deus criou apenas a Terra. Porque o que ele ficou fazendo antes da criação da Terra? Coçando o saco? Deus ficou sentado no sofá sem fazer nada? Sentado no seu trono sem fazer nada? Não tinha ninguém para ele reinar? Não tinha nada para ele administrar? Era um Deus inativo? Repito, era um Deus vagabundo? Era um Deus preguiçoso? É claro que não. Pelo menos da teologia e da crença que eu acredito. Então a Terra não é o primeiro e nem será o último mundo a ser criado, pois Deus continuará criando aqui no T3, na eternidade futura. E os habitantes deste mundo que forem ler o seu livro religioso, será que eles vão cometer o mesmo erro que os crentes Tomé da religião tradicional cometem? De achar que o mundo em que elas vivem é o único mundo habitado? Observe o próximo slide no Salmo 146, verso 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração, aleluia. Vejam aí em roxo a palavra Yahvé, eterno, Senhor, Deus, Pai. Temos em vermelho a palavra Olã, um longo período de tempo indeterminado e que pode ou não ser eterno. Temos em verde a palavra Halelu, que é a palavra louvar. E temos em azul a palavra Iá, abreviação do tetagrama, Yahvé. Então o Senhor reina, Olã. Então lembra do Salmo 90, verso 2? De Olã a de Olã, de eternidade a eternidade, de eternidade até a eternidade, Deus reina. Deus é. Um Deus só pode existir se ele sempre criar. Essa é a função dele. Deus só pode ser Deus se ele governar sobre anjos, sobre filhos. Que raio de Deus é este que reina sozinho? Que raio de Deus é este que não faz nada, que não cria nada? Então está na hora de deixar a mamadeira e passarmos a enxergar coisas mais profundas do Criador. A Terra não é o primeiro e nem será o último mundo a ser criado pelo Eterno. A Bíblia é terrocêntrica, mas é uma parábola. Quem puder entender, que entenda. Quem quiser ficar ainda como criança, que fique. João, capítulo 5, verso 17, olha o próximo slide. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Temos aí, no grego, em verde, a palavra pater, pai. Em azul, ergazomai, que é trabalhar. Em roxo, a palavra eos, que é até. E a palavra arti, agora, em vermelho. Então, meu pai está trabalhando ou trabalha até hoje. Isso quando Jesus disse ou proferiu essa frase. Quer dizer que Deus agora está descansando? Será que Deus agora está dormindo, roncando? Será que Deus voltou a deitar no seu berço esplêndido, como fazia antes da criação da terra? Ou será que Deus está trabalhando até hoje? Qual é a teologia que você crê? Em que tipo de Deus você crê? Observe agora Jó capítulo 9, a partir do verso 1. Então Jó respondeu e disse, na verdade sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Ele é quem remove os montes, sem que saibam que ele na sua ira os transtorna. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Quem fala ao sol e este não sai, e sela as estrelas, quem sozinho estende os céus
e anda sobre os altos do mar? Quem fez a Ursa, o Órion, os sete estrelos e as recâmaras do sul? Quem faz grandes coisas que não se pode esquadrinhar, e maravilhas tais que não se pode contar? Então aqui a gente está vendo no verso 10 que Deus fez grandes coisas, não fez uma obra só. Então Deus faz grandes coisas, da qual o homem não pode esquadrinhar, e maravilhas tais que não se podem contar. Repare o verso 9 de Jó, capítulo 9, em detalhes, as palavras em hebraico. Quem fez a Ursa, o Órion, as sete estrelas e as recâmaras do sul? Temos aí em vermelho a palavra Quisil, constelação. Temos em verde a palavra Quimá, constelação, uma pleiade de sete estrelas, ou seja, um conjunto de sete estrelas. Temos em roxo a palavra Ash, uma constelação, Ursa Maior, o grande urso. E temos em azul a palavra Hadhei, câmara, sala. Evidentemente, como eu disse, e como este canal tem apregoado, que a prioridade é o espiritual. Então Deus aqui está falando de constelação de anjos. Porém, nada impede que a gente subentenda que há a sua criação literal. Sol, a lua, as estrelas, as constelações. E como tal, também são infinitas. Como infinitos são o número de filhos que Deus criou. Jó capítulo 5, verso 8. Quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se pode contar. Faz chover sobre a terra e envia água sobre os campos. Vamos para Gênesis 22, verso 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Veja agora Gênesis 13, verso 16. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Então, quando você coloca um domo e as estrelas dentro deste domo, você acaba fazendo duas coisas. A primeira, em um recipiente fechado, como o domo, você limita a quantidade de estrelas dentro desse recipiente, pois você não poderá colocar mais estrelas do que o recipiente comporta, fazendo com que tenha possibilidade de se contar, quem sabe, o número das suas estrelas. Segundo ponto, limitando essa quantidade de estrelas dentro do domo, você também acaba limitando a obra do Criador. Não há como expandi-la. A teologia tradicional cristã entende que o remanescente que será salvo, ou seja, 1/3 da humanidade, e que 2/3 dela, ou seja, se você dividir 2 por 3, vai dar 0,66666, ficarão de fora do reino, ficarão de fora da terra. O que faz subentender que Satanás é muito mais competente e sábio do que o nosso próprio Deus, pela quantidade de pessoas que cada um conseguiu arrebanhar. Todavia, a obra de Deus não se resume somente à terra, e que esses 2/3 que serão eliminados, isto é, expulsos daqui, poderão ser resgatados em tempo futuro, dentro da eternidade, pagando-se o último centavo. O próprio homem parece ser mais sábio do que esse Deus que a teologia tradicional criou, pois para ela
os condenados ou serão mortos eternamente, ou passarão a eternidade em sofrimento eterno. O Deus que eles creem não tem um pingo de sabedoria para saber lidar com essa situação e fazer com que esses rebeldes possam se arrepender um dia na eternidade sem interferir no livre-arbítrio deles. Então perceba que o pensamento da teologia tradicional é apenas superficial em relação a entender os propósitos do eterno. Mesmo dentre a concepção da criação, da qual a ciência nos traz, mesmo assim ela nos limita, mesmo assim, de certo modo, ela limita a obra do eterno, pois o universo para nós, sendo infinito, mas para Deus pode ser finito. Porém, é uma teoria melhor e mais profunda do que a Terra plana com o seu domo. Mas perceba que ainda limita a Deus. Quem sabe se esse universo infinito, da qual nós enxergamos, não seja o único. Pois afinal acredite-se que este universo tem aproximadamente 13,5 bilhões de anos, contra 7.000 anos da Terra plana. E não é apenas pela idade de uma teoria em relação a outra que uma é melhor. Porque há também provas racionais através de leis físicas descobertas pela mesma ciência. Até hoje, em pleno século XXI, a Terra plana sequer tem um mapa oficial, onde se possa comprovar, aferir com precisão todas as leis físicas que possam-se medir as distâncias entre os continentes e ao mesmo tempo ser coerente com a projeção de luz solar e a aparência das constelações celestes sobre estes continentes dentro de um fuso horário de 24 horas. Também os adeptos da Terra plana não podem precisar as datas futuras de eclipses lunares e solares, o que é feito com precisão pelo sistema heliocêntrico. Assim também, as projeções das constelações próximas à Terra em datas e horários futuros ou passados, baseados em localizações terrestres diferentes, pois as estrelas e planetas do hemisfério sul são vistas diferentemente do hemisfério norte. Temos que entender que mesmo o sistema heliocêntrico, da qual os terraplanistas acusam, de que o Sol está parado e que a Terra gira em torno do Sol, esta afirmação é incompleta. Para nós que estamos na Terra, a explicação é que aparentemente o Sol está parado dentro do universo, mas nada no universo está imóvel. Tudo está em movimento. Os satélites em torno dos planetas fazem a sua revolução. Os planetas, por sua vez, fazem a sua revolução sobre a sua estrela mais próxima. E todas as estrelas e planetas e satélites dentro de uma galáxia fazem uma revolução dentro da própria galáxia. E as galáxias entre si também estão em movimento. Então nada na criação de Deus é estática. A Terra plana quer transformar a Terra num aquário, num mundo fechado por um domo. Tem lá a sua parte de verdade, mas tem que ser entendida espiritualmente. Querem pegar passagens literais e transformar para a nossa vida prática de forma literal. Não se ensina física quântica à criança. Primeiro se ensina coisas básicas, e principalmente em forma de símbolos, porque a mente da criança ainda não está totalmente desenvolvida. Assim também a mente espiritual nossa não está totalmente desenvolvida. É preciso que Deus vai pouco a pouco nos clareando. Agora, quem quiser ficar na literalidade, que fique. Nada como um dia após o outro. Então muitos acusam a NASA de conspiração. Mas hoje não temos só a NASA. Temos outras agências espaciais, até em países de teologia
e política contrária aos Estados Unidos, como a China, por exemplo. A troco de que se esconderia da humanidade o real formato da Terra? Isso só pode ser fundamentalismo religioso de boa parte desses adeptos da Terra plana, e com mania de perseguição, pois só pensam em conspirações e conspirações em suas pregações. Inclusive chamam os ETs, se é que eles existem, e é bem provável que sim, racionalmente que sim, como já foi dito, de que Deus não é Deus de uma obra só, Deus não é Deus de um mundo só. Então muitos adeptos da Terra plana chamam os ETs de demônios, ao invés de os considerarem como irmãos nossos que são, pois todos aqueles que foram criados pelo Eterno são filhos de Deus, havendo, é claro, aqueles que obedecem e aqueles que desobedecem entre eles. Quanto ao termo demônio, Satanás, o próprio Pedro foi chamado por Jesus de Satanás, ao dizer que ele não morreria numa cruz. Satanás é um termo para adversário, e todos nós um dia fomos adversários do Eterno. Todos nós um dia fomos, de certa forma, um Satanás, um demônio, antes da nossa conversão. E neste canal tem um estudo onde eu falo da passagem de Lucas, capítulo 8, do endemoniado gadareno. Os espíritos malignos imploravam a Jesus para não irem ao abismo, verso 31 do capítulo 8, onde contém ali a palavra abussos no grego, ou seja, região dos mortos, daqueles que morrem em corpos de carne e sangue. Pesquisa no grego a palavra abussos, fica como lição de casa, ou então assistam os estudos anteriores deste canal, onde eu falo e mostro em slides especificamente sobre esta passagem. Então é só somar 1 mais 1 igual a 2. Os espíritos malignos eram, na verdade, homens que viveram na Terra. E ao ressuscitarem e voltarem a ter corpos espirituais de anjos, estavam infernizando a vida daquele homem. A teologia tradicional, por motivos óbvios, jamais vai aceitar esse ensinamento. E é mais um ponto que precisa colocar pingo nos seus is, se não quiserem perder o bonde da história e estarem compromissados na revelação divina de forma mais profunda. Os terraplanistas gostam de citar a velocidade de rotação da Terra, a pouco mais de 1.675 km por hora, o equivalente a 465 metros por segundo. Acontece que a Terra tem um diâmetro de aproximadamente 12.700 quilômetros no seu equador e tem um π de pouco mais de 40 mil quilômetros. Ou seja, essa velocidade de 1.675 comparado ao seu π não é uma velocidade extremamente rápida, pois ela demora, no nosso tempo, 24 horas para se realizar, para dar uma volta completa no seu próprio eixo. Quem observa Júpiter, e podemos fazer isso com um telescópio amador, ou seja, não precisamos da NASA para isso, não precisamos de nenhuma agência espacial para isso, podemos observar em poucas horas, em 10 horas para ser preciso, a rotação completa deste planeta, que gira mais rápido e possui um diâmetro muito maior do que a Terra. Então, se Júpiter gira, tem o seu momento, tem a sua rotação, por que a Terra seria diferente? Por que a Terra seria plana? Nós podemos ver facilmente Júpiter por causa das suas manchas. É claro que em outros planetas, observando por telescópio, fica difícil observar a sua rotação, porque eles têm uma forma mais similar. Retornando sobre a teoria da ciência e a teoria da Terra plana, ambas teorias não conseguem explicar em plenitude ainda o Eterno e a sua obra, pois neste tempo da existência da Terra é demasiadamente curto em relação a toda a eternidade passada e anterior à criação da Terra,
e do universo que conhecemos parcialmente. Por ora, mesmo sabendo destas coisas, fiquemos com a opção do universo, da ciência, até que nova luz de revelação se tenha sobre o assunto. Salmo 147, verso 2. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado, eles pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo nome. É evidente que a prioridade aqui é falar de anjos. É evidente que o ensino profundo aqui é falar de anjos. Mas aqui também Deus tem as estrelas, o seu nome. E todas elas possuem planetas ao redor de suas estrelas. Existe um padrão na criação. Isaías 40, verso 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Vamos para Hebreus capítulo 11, verso 11. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito, a promessa. Por isso também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Então, quantas estrelas há num domo? Quantas estrelas há num universo aberto? Qual conterá mais estrelas? Qual conterá um número infinito de estrelas? Repito, ainda assim, a teoria da ciência ainda está aquém do caráter do Eterno. Imagine a criação única de uma terra com domo. Observe o slide de 2 Reis, capítulo 23, verso 5. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas, e a todo o exército dos céus. Então haviam pessoas idolatrando o sol, idolatrando a lua, idolatrando a Baal, idolatrando planetas. É normal, faz parte da imaturidade do ser humano, faz parte da imaturidade espiritual da nossa alma, do nosso espírito. Agora, isso não quer dizer que, apesar dessa imaturidade, que o sol, a lua, as estrelas, os planetas e todo o exército dos céus não exista. É claro que existe. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então nós temos aí em hebraico a palavra em vermelho, a palavra mazalá, mazalot, constelação, constelações. Então nós temos traduções que traduziu por constelação e temos traduções que traduziu por planetas. Temos em roxo a palavra Iarear, a palavra lua. Temos em verde a palavra Shemesh, sol. Então observe aí a passagem bíblica. Como eu disse no início deste estudo, cada um é livre para escolher e crer na forma. Cada um é livre para escolher ou formular a sua própria teoria. Porém, à medida que a humanidade avança, fica cada vez mais irrefutável uma teoria em relação às demais, pois os fatos se tornam claros e precisos. Isso não quer dizer que, mesmo assim, não haveriam pessoas teimosas e com medo de perderem a sua fé, porque elas se baseiam não em Deus, não no caráter de Deus, mas em um livro. E se descobrirmos que neste livro não contenha todas as respostas, ou que neste mesmo livro tenha erros ou ensinos humanos, o que é normal, porque não foi escrito pelo próprio dedo de Deus, mas sim por homens que são falíveis e sujeitos à má compreensão e entendimento da mensagem divina, a fé desses homens irá para o espaço. A fé não está fundamentada no Criador de todas as coisas.
Haja o que houver, Deus é Deus. Haja o que houver, Deus é perfeito em todos os seus atributos. Haja o que houver de verdade, eu jamais serei abalado. Eu jamais perderei a minha fé. Vamos ver se a verdade está toda na Bíblia. Vamos ver se a verdade está toda no Alcorão. Vamos ver se a verdade está num livro de uma religião qualquer. Deuteronômio 29, verso 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ah, tá vendo? Tá selado. Deus só revelou aqueles que quis ao homem. Mas tem coisas que são encobertas e só pertencem a Deus. Será que um pai faz isso com os filhos? De certa forma, sim. Mas em toda a eternidade, os filhos ficarão ignorantes em relação a tudo que Deus faz? Em tudo que Deus fez? Provérbios 25, 2. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. A glória de Deus é encobrir, mas a glória dos reis é esquadrinhar. O que diz o texto de Provérbios capítulo 2? Quem procura a sabedoria e a verdade como o ouro e como a prata, a encontrará. E o bom siso nos guiará. A palavra das Escrituras não diz que aquele que suplica por sabedoria, Deus vai deixá-lo sem? Se essa súplica é feita com fé? Se ela é feita com o desejo ardente de aprender? É claro que não. O que disse Jesus? Há coisas que estão encobertas? Mateus capítulo 10, verso 26. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. E aonde vai estar escrito isso na Bíblia? Vai estar escrito isso no Alcorão? Vai estar escrito isso aonde? João capítulo 16, verso 12. Nós temos que ouvir a palavra do nosso mestre, Yeshua, Jesus. Tenho muito a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. É o próprio Deus que vai nos ensinar. Não é um livro que vai nos ensinar. O livro é o beabá. O livro é o princípio. O livro é para criança. Quem já é adulto vai aprender diretamente com o Pai. Vai aprender diretamente com o Eterno, com o seu Espírito Santo. Portanto, é o próprio Deus que nos ensinará todas as coisas futuras. Porque todas as religiões, todas sem exceção, estão engessadas. Porque não se baseiam num progresso intelectual e espiritual. Mesmo o cristianismo está há 2000 anos sem novos ensinos, que fariam os discípulos da época de Jesus vomitarem, não suportarem, porque os próprios homens de hoje e deste passado de 2000 anos não suportaram os novos ensinos. Porque Deus jamais esteve calado. É o homem que se torna surdo diante dos novos ensinos, por achar que tais ensinos vêm de demônios, são heresias, são crentes Tomé, querem que os ensinos estejam escritos na Bíblia. São crentes Tomé que creem que os ensinos estejam no Alcorão, ou seja lá que livro for. Então nós terminamos este estudo com a seguinte frase: o tempo é o Senhor da razão. Mesmo a despeito dos crentes Tomés da vida, existentes em todas as religiões, pois a verdade virá à tona como o sol do meio-dia, e quem a desprezar será ridicularizado. Quem a desprezar ficará para trás no entendimento mais profundo da obra do nosso Criador. Espero que os irmãos tenham gostado de mais este estudo. E aguardem o próximo. Fique como lição de casa. Aonde está escrito a palavra parábola em Gênesis capítulo 1 em hebraico? E será que apenas Gênesis capítulo 1
foi escrito em forma de parábolas? Não perca o próximo estudo deste canal. Um abraço a todos e até a próxima. Shalom, shalom.